Oi, gente linda, boa tarde, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Sniper, sou especialista em análise comportamental e reprogramação mental. Eu ajudo você a ativar os seus superpoderes. Bom, eu vou falar aqui para vocês hoje de um assunto que eu tenho recebido como dúvida de algumas pessoas e que pode ser a sua dúvida também, tá? Que é possível lidar com frustrações através dos perfis comportamentais? Você acha que é possível? Bom, vamos lá. Respondendo essa dúvida. Sim, é possível lidar com frustrações, tá? Por quê? Porque frustrações, na verdade, são expectativas mal direcionadas. Eu me frustro com alguém, eu me frustro com alguma situação quando eu coloco algum tipo de expectativa em cima daquela situação. Então, quando eu crio uma expectativa num relacionamento, num trabalho, numa amizade, numa oportunidade, num curso, quando eu crio expectativas ao invés de eu criar métodos para lidar com aquilo, o que acontece? Se aquilo não sai exatamente como eu gostaria, então eu vou me sentir frustrada com aquela situação. Então, como é que eu faço para, através da análise dos perfis, o entendimento e ativação dos perfis, eu faço para não criar expectativas, tá? Primeiro ponto que a gente precisa avaliar. Primeiro ponto que você precisa saber. Você precisa entender qual é o seu perfil predominante. Cada perfil tende a lidar com a realidade de uma maneira diferente. Uns têm uma expectativa muito baixa, outros têm uma expectativa alta, outros têm expectativa mediana. E acontece daqueles que a gente costuma falar que são os perfis meio que bipolar. E um dia ele tá de um jeito, no outro dia ele tá de outro. Então, como ele não consegue identificar esses parâmetros, entender quando é que cada perfil está predominante, ele acaba entrando em determinadas situações e criando expectativa junto com aquilo. Então, ele acaba tendo uma dificuldade de lidar com determinados desafios. Então, é muito importante, de primeira, você entender qual é o seu perfil predominante. Como eu falei, cada perfil tende a lidar com as situações de uma maneira diferente, mas ambos, quase todos eles, tendem a criar algum tipo de expectativa. Por mais que às vezes está mascarada como, imagina, tá tudo ótimo, tá tudo frio, eu não me preocupo com nada. Difícil, porque dependendo como tá o seu trabalho emocional, por mais que você esteja num perfil muito racional, se o seu equilíbrio emocional estiver desestabilizado, você vai criar uma expectativa. Por mais que você seja muito racional. Eu já encontrei muitos alunos, muitos clientes ao longo desses anos, que você olhava, tinha um perfil muito fixo. O que é o perfil fixo? É aquele que eu não mudo por nada, minha vida é assim, minha mentalidade é assim. Então eu tinha aquele perfil fixo. Não quero mudar, eu gosto da vida desse jeito. Mas quando você começa a fazer um trabalho interno com eles, você percebe que ele está nesse bloqueio simplesmente porque ele viveu ou tem algumas crenças que limitam ele. Então as emoções dele não estão em equilíbrio. Então quando as emoções não estão em equilíbrio, é muito comum que ele crie expectativas diante de determinadas situações. Seja expectativas positivas ou negativas. Por quê? Porque eu posso às vezes criar uma expectativa de dizer assim, olha, tal pessoa, tal relacionamento vai dar muito certo. Então eu criei uma expectativa. Ou eu posso criar o inverso. Imagina, esse relacionamento tende a ir para o fracasso, tende a ser fracassado. Por mais que a outra pessoa se empenhe em trazer para você o melhor dentro daquele relacionamento, a sua expectativa está baixa. Então você começa a colocar uma expectativa de que tudo vai dar errado. Então você tende a ter atitudes dentro daquele relacionamento para que aquele relacionamento dê errado. Então você passa a agir dentro daquele relacionamento para que aquele relacionamento dê errado, porque você já sabe que vai dar errado. Então inconscientemente você vai criando estratégias para aquele relacionamento dar errado. Então de alguma forma você acaba sendo frustrado, você acaba tendo dificuldade e o pior, você envolve aquela outra pessoa dentro dessa situação e aí causa que a pessoa também se sente mal. Então, quer dizer, tinha tudo pro relacionamento dar certo, você entrou com uma expectativa de que ia dar errado, a outra pessoa tava ali fazendo tudo para dar certo, daí é como se um remasse pra direita, o outro remasse pra esquerda, e o barco ficasse o tempo todo dando volta, até que a outra pessoa não aguenta e para de remar e decide sair do barco. Então, é isso que acontece. Então a gente precisa entender que independente do seu perfil racional ou ser um perfil mais emocional, as nossas emoções elas são responsáveis por 88% dos nossos comportamentos. Somente 12% é racional.
Então, qualquer decisão que a gente toma tem algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção envolvida. Então, se eu não quero criar frustrações, se eu não quero viver esse mundo de frustração, eu sempre espero que tudo vai dar errado, ou eu sempre crio a expectativa de que tudo vai dar certo, eu não consigo encontrar um equilíbrio de entender que tudo é um processo, eu não posso esperar lá na frente, eu tenho que viver o processo. Então eu tenho que viver um dia de cada vez, fazer aquele processo acontecer. Então, se eu quero criar isso, eu tenho que entender como é que a minha mente funciona. E aí eu posso treinar a minha mente para enxergar as coisas de maneira diferente. Eu tive fase da minha vida e tenho, porque é normal. Tem fase que você tá muito bem, tem fase que você não tá tão bem. Isso é normal do ser humano, tá? Não é uma coisa que a partir do momento que eu criei uma blindagem, que eu aprendi a lidar, que todos os problemas podem vir, que eu vou saber lidar. Isso é ilusão. Eu estou aqui para você entender quando as coisas não ficarem tão bem, você conseguir compreender porque elas não estão tão bem e trabalhar. E quando as coisas estiverem muito, muito boas, você também não se deixar levar por aquilo. Você encontrar um equilíbrio e saber lidar com tudo isso. Então, quando uma situação está muito rebuscada, está muito complicada, eu não consigo decifrar aquela situação de uma maneira geral, então o que eu faço? Eu paro, respiro e falo, bom, dessa situação eu não vou esperar nada. Eu vou fazer o que for preciso fazer para que ela aconteça. Se depender de mim, se é uma atitude que depende de mim, então eu vou fazendo aquilo passo a passo. Vou dar um exemplo. Se eu estou entrando num relacionamento, mas eu não sei se esse relacionamento vai dar certo ou não, eu nem coloco expectativa de que vai dar muito certo e nem coloco expectativa de que dá muito errado. Então eu penso o seguinte, bom, qual é o comportamento que aquela pessoa tem? Bom, o perfil dela, a forma como ela se comporta no relacionamento é essa. A forma como eu me comporto é essa. O comportamento dela condiz com o meu? É um comportamento aceitável? É um comportamento que eu posso dizer assim, esse tipo de comportamento eu vivo bem? Bom, se esse tipo de comportamento eu vivo bem, ou seja, a pessoa tem a personalidade dela e eu tenho a minha, ok. Agora, se o comportamento daquela pessoa, a pessoa é agressiva, me trata mal, não é deselegante comigo e com as outras pessoas, trata mal a família dela, tem comportamentos de arrogância, não condiz com o meu. Então, se não condiz com o meu, o que eu vou fazer? Eu não vou estar com aquele comportamento, eu não vou estar com aquela pessoa. Então, a tendência é que a minha expectativa vai realmente mostrar que vai dar errado aquele relacionamento. Então, eu analiso. Agora, não, a pessoa tem um comportamento, é uma pessoa educada, me trata bem, trata as pessoas ao meu redor bem, trata pessoas que não precisam dela pra nada bem, sabe? Trata todo mundo bem. Bom, eu percebo que essa pessoa ela tem um comportamento muito parecido com aquilo que eu gostaria de ter no relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou espelhar o meu comportamento para que o meu comportamento seja tão bom quanto o dela. Porque só assim o relacionamento vai dar certo. Ah, nós entramos num conflito. Então, ótimo, vamos resolver de maneira amigável esse conflito. Vamos sentar, vamos pensar se naquele momento a minha emoção está muito alta. Olha, eu não vou deixar a minha emoção falar. Esse é o momento que a gente não se comunica. Vamos dar uma pausa. Na hora que tudo esfriar, a gente volta nesse assunto de maneira mais fria e pensa de que forma vai resolver. Então, eu também me espelho, também me preparo para entrar naquela situação. A mesma coisa no trabalho, a mesma coisa com a amizade, a mesma coisa na saúde. Então, eu vou mudando os meus comportamentos para não gerar expectativa e nem frustração. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tô no processo de emagrecimento. Então, é um processo, é uma jornada muito longa. Tem fases, principalmente em fases hormonais, em fases que a gente sabe que a gente que é mulher que tem muito essa questão de o ciclo hormonal, isso tudo mexe com a gente. Então, tem fase que realmente trava o emagrecimento. A gente fica mais emocionalmente instável, a gente começa a achar que não vai dar certo. A fazer atividade física se torna penoso. Então, é muito difícil lidar com isso. No começo do processo, como a minha mente ainda estava trabalhando, ainda estava entrando nessa sintonia, era muito desafiador. Então, quando acontecia isso, eu achava que não ia dar certo, eu achava que as coisas não aconteciam. Quando eu emagrecia um pouquinho, a expectativa ia lá em cima. Então, quer dizer, um dia a expectativa estava no alto, outro dia a expectativa estava no baixo. Então, era muito desafiador lidar. Daí foi a hora que eu falei, não, eu já tenho um entendimento dos perfis, então tá na hora de começar a criar estratégias para lidar com isso. Então, o que eu fazia? Quando eu percebo que tá dando uma travada no peso, ou que eu tô tendo alguma dificuldade, ao invés de eu me questionar, ao invés de eu brigar, ao invés de eu ficar me sentindo mal, de eu querer parar, eu paro e analiso e falo assim, tá, o que eu posso ajustar nesse processo para me ajudar?
E de repente é só um ajuste emocional. Então tinha época que era só um ajuste emocional. Bom, eu tenho que entender que esse período aqui não tenho o que fazer. Eu preciso aguardar, eu preciso continuar as atividades, eu não posso parar. Mas eu não posso me obrigar a fazer e a ter resultado, porque nesse período aqui não dá. Não tem como. Então eu me acolho nesse processo. Eu uso meu perfil golfinho para falar, tá tudo bem, é normal, depois você recupera isso. Então eu continuo de uma maneira desacelerada, mas eu continuo o processo. Então eu não jogo expectativa baixa de que vai dar tudo errado já esperando. Nossa, fiz tudo e deu tudo errado. Não, tá ótimo. Agora, nessa semana, a gente não conseguiu, mas na próxima a gente recupera. E aí eu também não coloco expectativa. Então eu já não tenho mais aquela expectativa. Nossa, você vai chegar no peso ideal em tal prazo? Não, eu tô curtindo o processo, eu tô curtindo a etapa. Então isso tá fazendo com que tudo isso dentro de mim aconteça. Então eu não tenho mais frustração. Então, se acontecer de eu não emagrecer, tá ótimo, tá tudo bem. Congelei o processo, tá ótimo. O processo vai acontecer, o importante é eu não parar. Eu vi que eu emagreci, eu vi que eu consegui melhorar minha potência na atividade física, eu me agradeço por isso e continuo o processo. Então, isso faz com que eu não gere expectativa e também não me sinta frustrada com relação a isso. Então, você vai ajustando a sua vida. Então, você não quer lidar melhor com as frustrações, quer se frustrar menos, entenda o seu perfil. Porque você entendendo como a sua mente funciona, trazendo clareza para sua mente, trazendo clareza para sua vida, isso vai fazer com que você vá ajustando as etapas. Isso vale para relacionamento com os filhos. Então, às vezes, eu fico frustrada porque o meu filho não conseguiu o resultado que queria, ou porque eu não tive do meu filho a atenção que eu queria, ou porque alguma coisa aconteceu no meu relacionamento com os filhos que eu acabei me dando mal. Não me senti mal com isso. Então, o que você faz? Analisa, entenda o seu perfil, entenda o perfil daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto e entenda de que forma você pode se ajustar a ele, se espelhar e aí sim, o seu exemplo vai fazer com que essa pessoa mude. Nós temos como comportamento achar que falar vai mudar. Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas quando a água fura a pedra, ela já está exausta de tanto bater. Então a gente pode encurtar esse processo, ao invés de a gente ficar tentando bater para resolver, a gente conversa, a gente entende e a gente dá o exemplo. Então você quer a mudança, começa você a dar o exemplo. Porque é muito mais fácil uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, seguir o seu exemplo do que eu seguir o que você está falando. Por quê? Porque nós temos como comportamento e sempre de encontro àquilo que as pessoas estão indo. Então, assim, se minha mãe falou que o céu é azul, eu vou dizer que o céu é rosa só para ir de encontro. Então, eu não quero aceitar a opinião. Então, a gente tende muito a bater nisso. Então, o que eu posso falar para você? Tente explicar, tente conversar ou dar o exemplo. Então, busque um equilíbrio, porque assim você não vai criar frustração e vai criar estratégia. Mas somente com o entendimento de como o seu cérebro funciona, quais são os seus comportamentos predominantes e os comportamentos predominantes das pessoas que você quer fazer esse espelhamento, é que vai fazer com que você consiga a comunicação ideal e principalmente consiga fazer com que o processo realmente aconteça e a mudança que você busca aconteça, tá? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado nesse aspecto e fica de olho porque tá acontecendo alguns pockets já, onde eu tô falando lá sobre a ativação dos perfis e também nós temos a mentoria onde eu vou te ensinar a identificar os seus perfis e a melhorar o seu processo dos seus perfis, tá? Bom, eu sou a Doutora Sniper e eu vejo você no nosso próximo podcast.